Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus nos ensina a fugir de toda vanglória, vanglória que é maligna. E ele nos ensina a forma de fugir da vanglória. Ele nos ensina que aquele que está inútil perante o reino dos céus, aqueles que ao invés de obedecer ao Senhor, importa antes, em primeiro lugar, obedecer a Deus e não a homens. E qual a vontade de Deus? A vontade de Deus, ele disse: Este é meu filho em que me regozijo, que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. E a vontade do filho é que se cumpra a vontade do Pai. Assim, aqueles que estão antes, em primeiro lugar, obedecendo ao Senhor e não aos meros mortais, serão aprovados não pelos meros mortais. Não fazemos para agradar os meros mortais e tampouco anunciamos aquilo que vão os agradar, mas sim o que precisam de ouvir. A verdade que expõe muitas vezes, a maioria das vezes estão como que mentirosos, mergulhados em trevas. Aquele que se julga ser luz estando em mentiras está em densas trevas. Assim o Senhor diz que devemos sempre jamais retroceder e largar mão do arado, porque ele não tem prazer naqueles que retrocedem. E é certo que sempre arando pela condução do seu espírito, que é a verdade, porque também se ara segundo aquilo que semeia semente má, vai haver consequência. Mas ele ensina aqueles que estiverem semeando a boa semente, segundo a condução do seu espírito, que tudo concede, tanto o arado como a boa semente, tanto como dá água para fazer a irrigação, tudo é devido à obra do seu espírito, o espírito que é santo, quando se semeia a boa semente. Ele nos ensina depois de fazeres tudo em oculto, que o Pai vê secretamente e vos galardoa no devido tempo, considerai inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória. A forma de fugir de vanglória, porque a vanglória é maligna, ele não divide da sua glória com os meros mortais. Assim como um coração contrito e arrependido, ele não despreza e compartilha. A forma de nós fugirmos de vanglória é sempre glorificando ao seu Espírito, que produziu as boas obras em nós. Assim como o Pai glorificou o Filho glorificou o Pai, e nós glorificamos ao seu Espírito, que tudo opera em nós. Fazendo assim, foge de vanglória, porque ele não divide, ele compartilha, e nós glorificamos a Deus pelo mover do Espírito que há em nossa vida, nos ensinando sempre a conduzir em toda boa obra. Esta é a forma correta que a palavra diz que são os verdadeiros adoradores que o Pai procura, onde ele já dizia, Jesus já dizia ali como boca de Deus, para aquela mulher de samaritana no poço Jacó, quando ele disse que se tu souberes da água que eu tenho para lhe dar, nunca mais terás sede, pelo contrário, será uma fonte a jorrar. Ele estava dizendo, assim como ela disse, bem sei que tu és profeta, mas por acaso é maior do que Jacó, que cavou esse poço, e ele até hoje está dando água para beber tanto ao nosso povo como para os animais. Jesus estava lhe falando de uma água espiritual,
assim do alto. E quando nós buscamos em primeiro lugar aquilo que é espiritual e segundo o reino do alto, se alcança a justiça, para que tudo aquilo que aqui está, segundo as nossas necessidades, o pão nosso de cada dia, o pão que entra pela boca, que sai pelo esgoto, todas as necessidades, assim como ele ensina o que é mais para o corpo do que o alimento e a vestimenta. Em relação à moradia, não temos que andar com solicitude, ele ensina. Os pássaros têm os seus ninhos, as raposas suas tocas, mas nós não temos aonde reclinar a nossa mesa, reclinar a nossa cabeça, perdão, a não ser na mesa do Pai. E muitos, por preocuparem, andarem com solicitude naquilo que é terreno, acaba com a cabeça repousando na bandeja da raposa, aonde ali o rei de Sodoma, a palavra diz que só haverá choro e lamentação para com ele. Já aqueles que reclinarem a cabeça na mesa do Pai, através daquele que já reclinou e atualmente não tosqueneja e está de pé como quem pisa uva nos lagares, ele dirá: vinde benditos do Pai, onde haverá júbilo. Aquele mesmo que, assim como nos ensina que a vanglória é maligna, também ele nos ensina: não useis de vãs comparações, mas antes examinai a si mesmo, a ponto de, se tiver de gloriar, antes gloriar em vossas fraquezas, examinando a si mesmo a ponto de não ser achado em falta, primeiramente diante daquele que é juiz, e nós julgaremos, e nós apresentaremos perdão diante do seu tribunal, onde alguns serão aprovados e outros reprovados. E assim como ele nos ensina, como a vanglória, assim como fugir daquilo que é terreno, estejais sempre sendo justificado por ele. Não nos justificamos a si mesmos, pois só há um justo sequer, mas estejais sempre analisando, examinando a si mesmo, a ponto de não ser reprovado. Assim nos ensina o Senhor. Bem como, além de não usar de vãs comparações, estar sempre examinando a si mesmo, para achar como cumpridores e não motivo de vergonha, porque aquele que está segundo o ouvinte praticante não tem que se envergonhar, tanto da sua fala como das atitudes, porque está constantemente no aprendizado, aonde o Senhor ensina de geração em geração. Ele não precisa de mais tempo para conhecer. A índole humana não há novidade debaixo do sol, assim nos ensina o Senhor, e ele é aquele que traz o galardão, porque ele é juiz de vivos e de mortos, traz o galardão sem demora. Que a graça do nosso Senhor Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.